Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teres e hoje quero falar com você sobre uma coisa muito importante: erros de idolatria, né? Alguns evangélicos estão partindo por um caminho de idolatria, num sentido às vezes político, às vezes um tanto quanto a equívocos sérios em relação à teologia, né? Alguns imaginam, por exemplo, que se o presidente tem uma certa ligação com o cristianismo, que não é evangélico, obviamente, mas tem várias idolatrias, inclusive, que ele praticou. Imaginam porque o presidente tem uma certa ligação com o cristianismo, você tem que estar sempre defendendo o presidente, inclusive coisas erradas que ele faz, né? Como, por exemplo, falar palavrão, né? Será que um cristão deve falar palavrão porque o presidente fala palavrão, inclusive nas reuniões de ministério? Obviamente que não, né? Aí vai se defender, né, em alguns argumentos, que palavrão seria simplesmente uma palavra que a ofensa seria subjetiva. Ora, esse argumento é um argumento Olavete, né, e não tem fundamento nenhum bíblico, né? A palavra de Deus nos diz que não esteja em nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Então, palavrão não significa somente você se referir a uma coisa indecorosa somente, né? Porque você pode se referir a uma coisa indecorosa, mas sem ser uma palavra torpe. Por exemplo, bastardo, por exemplo, é um termo usado para se referir a alguém que é filho de uma senhora que não tem pai conhecido, né? Em que o pai dessa pessoa não é conhecido. Então você pode usar um palavrão, que é uma palavra torpe e que indica outro tipo de coisa. Bastardo não é torpe. E você pode usar, inclusive, a palavra bastardo em determinadas situações, né? Por exemplo, você se referir a órgãos sexuais, existem palavras para isso que não são torpes, né? Você pode usar, por exemplo, a palavra pênis ou vagina, que não são palavras torpes. São inclusive palavras usadas na medicina e coisas e outras áreas da biologia e coisa e tal. Então você, quando usa essas palavras que se referem a essas coisas, mas de forma torpe, aí você está usando o palavrão. E é isso que muitos aí tentam defender do presidente por ser alegadamente ele uma pessoa de direita, né? Então esse é um erro muito grave e que os evangélicos estão caindo como patinhos nessa história. Esquecem que quem inventou essa desculpa foi um astrólogo, inclusive um esotérico, e que tem levado muita destruição ao próprio governo com conselhos malignos. Então devemos tomar cuidado com isso, às vezes de nos confundir com coisas que não produzem a verdade, né? Além disso, eu tenho visto outro erro muito grande, né? Das pessoas pensarem que se estudam uma língua especial, elas têm um conhecimento superior. Por exemplo, alguns pensam que por estudar grego, eles acabam conseguindo um conhecimento superior de Deus, né? Pior ainda, tem outros ainda que acham que porque estudaram hebraico, eles têm um conhecimento super elevado de Deus. Tem gente vendendo curso assim para esses trouxas evangélicos que acreditam que se aprenderem hebraico serão o suprassumo dos crentes porque sabem hebraico. Mas mal sabem eles que muitas vezes estão aprendendo hebraico e, ao mesmo tempo que aprendem essa língua, estão aprendendo também certos comportamentos e certos ensinamentos que têm origem nos fariseus. Um tipo de interpretação com origem nos fariseus a quem Jesus condenou. Paulo, inclusive, perseguia os cristãos como fariseu. E observe que se você ler o texto bíblico, você vai ver em vários momentos, especialmente Paulo, combatendo os judaizantes que se intrometiam na igreja, né? Que se intrometiam na igreja de Cristo, na verdadeira igreja.
Então, como se pode observar, você aprender hebraico só se torna um ignorante letrado, um ignorante que não sabe nada e que pensa que é superior aos outros, né? Então você pode aprender hebraico ou grego. Alguns pensam que latim é língua sagrada, né? Também não é, tá? Não tem nada a ver. Não existe língua sagrada na Bíblia, né? Se você pega o próprio hebraico, embora ele tenha sofrido algumas mudanças ali durante o período, né, da formação do cano ali, digamos, mudanças que eu digo em formato, em metodologia, em certos critérios de tradição mesmo, né? Mas era uma língua comum do povo, não era uma língua super rebuscada, por exemplo. O grego é muito mais rebuscado que o hebraico, por exemplo, né? Só a diferença é mais as letras e a falta de vogais. Aí gera uma certa dificuldade, mas para alguns dizem que o hebraico inclusive é mais fácil do que o grego, por exemplo, né? Então, se você chega por esse caminho de imaginar que as línguas ali são sagradas, elas não são. Sagrado é a ideia que está ali. Então, se você ler a Bíblia em hebraico, grego ou português, vai ser exatamente a mesma coisa. A ideia de Deus, a vontade de Deus, a palavra, a doxa, né? Ou melhor, o logos, né? O logos ali é a razão, né? Essa palavra logos tem a ver com a razão que é carregada com a palavra e não com a palavra em si. Alguns chegam até a adorar as letras do alfabeto hebraico pensando que estão tendo algum tipo de revelação especial. Não, estão regredindo na fé e estão naufragando na fé com isso. Então, o que eu quero dizer para você é que os evangélicos hoje estão pensando, sendo angariados por certas modas, né? Certas idolatrias, né? Devemos, obviamente, respeitar os governantes e também amar o povo de Israel como um povo que foi escolhido por Deus lá atrás e que hoje é outra história. Jesus já veio e já mudou a história totalmente diferente. Um cristão deve ler o Novo Testamento e não ficar apegado ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele serve de preparação para o Novo Testamento. Então você vai entender o que é ser cristão no Novo Testamento. Mas quando você quiser entender como chegou até aquele ponto, então você vai no Antigo Testamento. Obviamente que isso não exclui que tenham conhecimentos importantes de mundo espiritual no Antigo Testamento, mas tem coisas que já estão ultrapassadas, como por exemplo o sacrifício, né? Ideias sacrificiais e coisas do tipo, elas não existem mais porque Jesus é o sacrifício perfeito. Percebe? Então vemos pessoas se apegando a coisas ultrapassadas e que levam à apostasia. Não imagine você que por você aprender hebraico, aprender Cabalá, que é uma feitiçaria judaica ou coisa do tipo, você se torna um melhor cristão. Não, você se torna um pior cristão. Você se torna um cristão corrompido pelas ideias dos fariseus. Tá? Porque, fazendo uma pequena digressão aqui para você entender, o farisaísmo ele surge lá na Babilônia, onde eles estavam, digamos assim, numa espécie desculpa a cachorrinha traz o barulho aqui. Estavam no exílio e ali eles começam a guardar leis e criar leis e coisas do tipo e já chegam no tempo de Jesus totalmente corrompidos, né? Claro que tiveram uma utilidade naquele período inicial, mas já chegam no tempo de Jesus totalmente corrompidos e Jesus os condena, tanto os fariseus quanto os saduceus. São condenados por Jesus por serem hipócritas, né? E Paulo abandona o farisaísmo para seguir a Jesus e chama inclusive a atenção de Pedro em determinado momento, quando ele diz: eu resisti a Pedro face a face, porque preferiu agradar aos judeus quando estava no meio dos gentios também. Né? Então perceba, você querer se fazer judeu quando você não é, né? Você é um gentio de modo de todos os povos, né? Você não é judeu, mas quer se transformar em judeu, pensando que você será superior. Isso nada mais é do que esoterismo barato que alguns falsos pastores estão adentrando na igreja evangélica por uma intenção de levar à apostasia. Então, eu estou deixando isso aqui como um alerta
para as pessoas que estão pensando errado, tá? Então, pensando que certos idiomas bíblicos são sagrados. Não são sagrados, tá? O hebraico não é sagrado, o grego koiné não é sagrado. O que é sagrado é a ideia que está no texto bíblico, tá bom? Os textos grego e hebraico, eles servem apenas para a gente manter digamos assim, a unidade do que veio tanto do passado para hoje. E é por isso que existem traduções diferentes na Bíblia, que você vai encontrar uma tradução um pouco com uma certa abordagem e com outra, porque às vezes uma palavra pode dar uma abordagem ou outra. Então, se você quer realmente aprender a Bíblia, eu recomendo muito mais que você faça o seguinte: leia o mesmo texto em diferentes versões. Tem uma versão corrigida, atualizada, nova versão internacional, nova versão transformadora, a Bíblia na linguagem de hoje. Pegue todas essas versões e leia o mesmo texto. Então você vai ver o que elas têm de comum, tá? É isso que você deve fazer. E não pensar que você vai aprender hebraico e você vai se tornar o suprassumo dos crentes, né? Na verdade, você vai se tornar pedra de tropeço na casa de Deus. Não seja pedra de tropeço, trazendo idolatria de idiomas hebraicos, né, ou de um povo, seja lá o que for, para a igreja. Não faça isso. Se você quer aprender hebraico para aprender, para conhecer, para até traduzir o texto, legal, isso é ótimo. Mas não pense que você se torna superior por causa disso. Muito pelo contrário, você pode se tornar um tremendo de um apóstata defendendo ideias farisaicas que são contrárias a Jesus e que muitas vezes levam mais à perdição do que à salvação. Jesus disse sobre os fariseus o seguinte: vocês dão a volta ao mundo para fazer um prosélito, mas o transforma em 10 vezes mais digno do fogo do inferno do que vocês próprios. Então, cuidado com o farisaísmo que está tendo aí. Tanto esse farisaísmo que tenta trazer um hebraísmo, um farisaísmo, né? Para a igreja, né? Quanto também essa ideia de defender político a todo e qualquer preço. Não faça isso, não seja trouxa, né? Não estou te chamando de idiota, mas estou dizendo para você não ser idiota. Porque a pessoa que faz isso, ela se torna, né? Você não precisa nem ser chamado, ela se torna realmente uma pessoa que não consegue olhar à frente do próprio nariz. Então tome cuidado com isso, porque isso é uma coisa que está acontecendo por culpa, muitas das vezes, de algumas pessoas que fazem, sei lá, de alguns cantores de gospel que até levaram esse tipo de ideia aí para o nosso meio, né? Como se fosse uma grande iluminação, aquela falar em hebraico o nome de Deus ou coisa do tipo. Mas não caia nesse erro, porque esse erro vai te levar para o inferno. Assim como os fariseus rondam o mundo fazendo prosélitos e os tornam 10 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios, você pode estar se tornando um filho do inferno e estar achando muito bom saber hebraico. Que Deus abençoe e que repreenda esse espírito maligno do meio da igreja.